Capítulo 36. A morte chega antes. Na manhã seguinte, Mário tornou a ligar para o apartamento de Nádia e, como não atendessem, telefonou para a agência de publicidade. Ela deixara seu endereço do Guarujá com uma secretária, já incumbida de transmitir a ele. Discou imediatamente para o Guarujá. Azar, Nádia não estava. Tocaram a campainha. Decidiu não atender, por mais que insistissem. Não dormira à noite e não se sentia bem. Tomou diversas xícaras de café e depois telefonou para o dinossauro. Foi a própria Lupe quem atendeu. Na parte da manhã, só se atendia no apartamento anexo. Pronto? É Lupe? Aqui é Mário. Chama sua mãe, por favor. O que foi, Mário? Está nervoso? Estou. Muito. O que aconteceu? Lupe, preciso falar com ela. Sobre aquilo? O crime? Chame sua mãe, por favor. Consuelo acabara de se levantar. Quando soube que Mário estava ao telefone, levou um susto. Ramon, que ouvira o chamado, também se assustou. Foram para a sala onde estava a extensão telefônica e fecharam a porta. O telefonema foi demorado. Os dois reapareceram preocupados. Lupe perguntou: o que Mário queria? Nada de importante. Mas ele estava com a voz trêmula. Nada de importante, já disse, repetiu Consuelo. Lupe ficou amuada e trancou-se em seu quarto. Mário telefonou para Nádia no Guarujá. Ninguém atendia. Tocaram outra vez a campainha. Não abriu a porta. Mais tarde, procurando não fazer ruído, pegou o elevador e desceu para a garagem. Evitou encontrar pessoas do edifício. Dirigiu-se com o carro para um posto de gasolina e mandou encher o tanque. Teve a impressão de estar sendo observado, mas não olhou para os lados. 15 minutos depois, já ganhava a estrada. Era agradável sentir o vento bater no rosto, mas, ao contrário do que fazia nos trajetos mais longos, não quis ouvir nenhuma fita. Estava ansioso para contar a Nádia sua recente dedução, tão nervoso que tinha dificuldade em manter o carro no leito da estrada. Passou a dirigir com mais vagar e cuidado. Com seu pai, fora muitas vezes ao Guarujá, mas aquela era a viagem mais longa. E o apartamento onde Nádia se hospedara era bem distante do centro. Teve alguma dificuldade em localizar o edifício. Afinal, o encontrou, um prédio de 3 andares. O carro de Nádia estacionado diante dele. Apertou na rua o botão do interfone. Nádia? Mário, você? Que surpresa! Suba! O edifício não tinha elevador e o apartamento era no 2º andar. Tal era seu estado emocional em ebulição desde a véspera, que os 2 lances de escada o cansaram. Chegou com a língua de fora, mas felizmente estava lá, com sua querida madrasta. Campainha. Nádia abriu a porta. Mário, veio tomar um banho de mar? O rapaz entrou no apartamento. Sozinha? Sozinha. Estou exausto, largou-se num divã. Mário, você está cansado ou também doente? Ele a olhou como quem vai fazer uma revelação. Nádia, como detetives, somos idiotas. Como fomos burros? O que está querendo dizer? Que estávamos perdidos, girando como peão. Só comecei a acertar quando reconhecemos que era preciso repensar tudo.
Esses poucos dias de descanso me fizeram bem. Passei a ver tudo com clareza. Tirei uma venda dos olhos. Chegou a alguma conclusão? Nádia, para o criminoso, onde seria mais fácil colocar o cadáver no porta-malas? Onde? Pense, meu pai não guarda carro a não ser em estacionamento. E no dia da sua firma, tão exposto e vigiado, seria impossível levar um cadáver para lá. Nádia forçava para entender. Onde quer chegar? A operação só pode ter sido feita em nossa própria garagem, por alguém que mora no prédio, um vizinho. Mário, isso também é uma suposição, não? Mais que isso. Hoje conversei com Consuelo pelo telefone. Perguntei sobre seu segundo marido, que ela abandonou para viver com Rico, um ciumento doentio que aprendia em casa. Sua descrição coincide com a aparência de uma pessoa que conhecemos. Nádia fez um gesto confuso e disse: Depois a gente conversa. Mário, estranhando a atitude dela e sua súbita palidez, olhou cinzeiro e viu um cigarro esmagado. Voltou a fumar? Mário, um amigo nosso chegou antes de você e, quando a chamou pelo interfone, ele se escondeu para lhe fazer uma surpresa. O rapaz encolheu-se todo, premido pelo impacto. Roque Elias surgiu numa das portas internas. Olá! Você, Roque! Parecia ainda mais alto, sem curvar a coluna, como quando andava pelo edifício feito um pobre solitário. Dizia que suspeita agora de outra pessoa. Quem é e como chegou até ele? Perguntou Elias. Mário, paralisado, ignorava se ele ouvira tudo que dissera a Nádia. O certo é que não conseguia falar. São vagas suspeitas, disse Nádia, em socorro de Mário. Mas deixemos esse assunto para depois de minha volta. Ouvi você dizer que quem colocou Rico no porta-malas mora no seu edifício. E não sou surdo. Há esta possibilidade, respondeu Mário. Disse também que Consuelo lhe descreveu seu segundo marido. Por acaso parece-se comigo? O terror que desde o princípio se apossara de Mário já dominava Nádia também. Não, ele murmurou. Não é desse jeito que escapará, moleque, disse Roque, como se revelasse seu verdadeiro tom de voz. Vivi, sim, com Consuelo. Meu nome nunca foi Roque Elias. Chamo-me Jamil Murad. Roque Elias inventei ao mudar-me para cá, vindo de uma falência. Quanto a ser ciumento, doentio, anormal, não aceito isso. Rebelou-se, erguendo a voz. O que não admito é ser traído. Aquele homem repulsivo, rico, fez até pilheiras ao meu respeito. Só me cabia matá-lo, mas não queria passar o resto da vida na cadeia por causa dele. Meu prazer era visitar o túmulo e rir. O ódio foi mais forte que a intenção de simular. Por que fez meu pai pagar pelo crime? Uma vez vi Rico no edifício. Descobri que era sócio de seu pai. Fiz-me amigo de Miro para estar por perto. Soube depois, pelo jornal, que haviam tido uma briga feia. Decidi aproveitar a oportunidade.
Onde o encontrou? Foi mesmo num terreiro de magia negra? Perguntou Mário. Roque Elias riu. Haha, como vão morrer mesmo? Contarei. A ameaça fez Nádia aproximar-se da porta. Roque puxou um revólver. Sente, senhorita. E você, moleque, não se preocupe com minha segurança. Vim de ônibus. Para o zelador, estou doente. Só saí para ir à farmácia. Quando telefonei para a agência, tive que usar de muita lábia para arrancar este endereço da secretária. Estranhei, hoje cedo, que não me abriu a porta, embora, pelos ruídos, constatei que estava no apartamento. Além do mais, como amigo de Consuelo, um dia descobriria que foi o segundo marido dela. Era questão de tempo. Eu tinha de agir. Mário e Nádia estavam preocupados com suas vidas. Já não interessava saber como Roque Elias matara Rico, mas ele, revelando uma mente deformada, sentia um prazer febril em contar detalhes. O segredo de tantas façanhas o incomodava. Além de mim, Rico tinha outro grande inimigo, o músico drogado que tive de matar. Dennis. Nunca fui da área profissional dele, mas, ciente de que era uma vítima de Rico, aproximei-me. Dennis me disse que frequentava certo terreiro onde Rico também ia. Seu desejo era matá-lo, se tivesse coragem. Na segunda vez que o acompanhei, vi Rico à saída da sessão com uma capa preta. Eu esfaqueei e joguei no porta-malas do meu carro. Na garagem, abri o carro de seu pai, o que sei fazer como ex-mecânico, e transferi o corpo. Depois, telefonei à polícia. Nádia não suportava mais a situação. Deu um passo na direção da porta. Fique onde está, ele ordenou. O que vai fazer? Ela perguntou. O que faria se estivesse no meu lugar? Mário tentou ganhar tempo. Ouvirão os disparos. Você será preso. Quem disse que vou usar este revólver? Sempre preferi arma de corte. Falei de você para Consuelo, disse Mário. Ela já sabe que é meu vizinho. Elias tirou um papel amassado do bolso, escrito com uma letra trêmula, quase ilegível. Leia. O papel dizia. Foi Ramon. Assinado. Mário. Nádia começou a chorar. Grite, Nádia. Precisamos chamar os vizinhos, disse-lhe Mário, desesperado. Antes de subir, apertei outros botões do interfone. Só no primeiro andar há um casal de velhinhos. Nádia sabia que era verdade. Eram apartamentos para temporada. Vagos a maior parte do ano. E há dias nada de calor. O rapaz levantou-se. Uma faca comprida e recurvada apareceu na mão de Elias. O revólver foi posto sobre uma mesa baixa. Primeiro as damas, disse Elias, dando um passo na direção de Nádia. Mário, disposto a morrer, lutando, berrou. Não vai ser fácil para você. Roque sorriu, mas não por muito tempo. Ouviram passos, muitos passos na escada. Gente vinha subindo ruidosamente, talvez por carregar malas pesadas, falando e rindo ao mesmo tempo, num tom jovem de voz. Chegaram ao segundo andar
e dirigiram-se ao terceiro, cantando e dizendo palavrões, como se imaginassem que o prédio estivesse deserto. O criminoso, surpreendido pela farra dos inquilinos, que aumentava degrau a degrau, aproximou-se da porta com receio de perder o controle da situação. Mário fez um breve sinal a Nádia que entendeu. Ambos se precipitaram por uma das duas portas internas, cuja chave o rapaz teve tempo de girar. Era um quarto com 2 camas e guarda-roupa. Vamos empurrar o guarda-roupa, disse Mário, já se lançando à tarefa. Num instante, conseguiram empurrar o móvel. Não se sentiram seguros por muito tempo. Elias, com seu quase 2 metros, forçava a porta com um ombro. Nádia foi à janela. O que viu foi um largo terreno baldio à sua frente. Começou a gritar na esperança de ser socorrida pelos recém-chegados do terceiro andar. O apartamento deles, porém, era de fundos. Já não os ouvia, o que fazia supor que também não estava sendo ouvida. Mesmo sentindo que o ombro de Elias, como um ariete, ameaçava derrubar a porta, Mário correu também à janela. Um carro passava. Mário e Nádia acenaram para ele. Seus ocupantes acenaram também, como se tratasse de brincadeira. Ele vai conseguir entrar, murmurou Nádia. Embaixo é a garagem. E se nos jogássemos? Quebraríamos a perna e ele nos mataria. Mário reuniu todas as suas forças e concentrou-as no guarda-roupa. Nádia prosseguiu à janela, gritando. Subitamente, o rapaz teve uma ideia que combinou com Nádia. Gritou: "Salte, Nádia! Salte!" E ela parou de gritar. Houve um silêncio. Nádia aproximou-se cautelosamente da janela. Minutos depois, acontecia o que esperavam. Elias aparecia na garagem embaixo. Mário e Nádia, então, a toda pressa, desencostaram o guarda-roupa, passaram para a sala e fecharam a porta de entrada do apartamento no momento em que Elias retornava, subindo a escada de 2 em 2 degraus. Vamos telefonar para a polícia, disse Nádia. Mário ergueu o fone. Inútil. Roque arrancara o fio e quebrara mesmo o aparelho. Ouviram o ariete na porta mais espessa da entrada. Ela resistiria? Em caso positivo, teria de espatifar a fechadura com um disparo de revólver. Seria ouvido pelos barulhentos do terceiro andar? A sede do terror foram à cozinha e beberam água. Nas gavetas, Nádia procurou facas. Morreriam tentando se defender, mas eram facas comuns que de nada prestariam numa situação de perigo. Mário, a porta da sala vai ceder. Chegava o momento das ideias desesperadas. Nádia pegou todos os pratos e copos da cozinha e atirou-os à garagem para a janela do quarto. O ruído que as quedas produziam talvez tivesse mais alcance que seus gritos, até então ineficientes. Atiçaram um filtro que explodiu no cimento do térreo. A pequena mesa da cozinha, meia dúzia de cadeiras e todas as panelas. Havia quadro nas paredes. Jogaram.
E por fim, o que havia de mais pesado? Uma pequena geladeira. Mário, a porta! Realmente ela cedia afinal aos golpes do gigante. Retornaram ao quarto, o último refúgio, levando um botijão de gás. Fecharam a porta e reencostaram o guarda-roupa. Logo se ouviu o forte estalido da porta de entrada e passos de Elias na sala. "O que vai fazer com o botijão?" perguntou Nádia. Ele abriu a válvula e jogou o botijão pela janela, vendo a garagem onde parecia ter havido um terremoto. Elias voltou a forçar a porta do quarto, que já estava meio solta. Em poucos minutos, ele estaria dentro e mataria os dois. "Mário, vamos morrer!" disse Nádia. "Antes disso, nos jogaremos pela janela." Grudaram-se ao guarda-roupa, o derradeiro obstáculo. Ouviram a respiração entrecortada e forte de Elias, respiração de animal selvagem. Depois, a mão dele apareceu entre o batente e a porta já simplesmente encostada. Uma grande mão com talos vegetais. Mário golpeou-a com sua faca sem corte, obrigando-o a resisti-la. "Doeu, assassino?" perguntou. "Vou cortar o pescoço de vocês dois, moleque", disse Elias com a boca no espaço entre a porta solta e o fundo do guarda-roupa. Com força redobrada, o ariete humano continuou seu trabalho. Conseguia empurrar o guarda-roupa. Mais meio palmo e conseguiria entrar no quarto. Nádia foi à janela para atirar-se. Viu na garagem o casal de velhos do primeiro andar e mais dois homens. Olhavam para cima e tapavam o nariz com a mão. Não os ruídos, mas o gás os havia atraído. "O que está acontecendo?" perguntou um dos homens. "Tem um criminoso armado aqui. O nome dele é Roque Elias. Está quase entrando. Chamem a polícia!" gritou, rouca e enlouquecida. "Nós somos a polícia", disse o homem lá de baixo. "Estamos indo." Nádia juntou-se a Mário no guarda-roupa para impedir a invasão. "Ouviu?" perguntou a moça. Distraia-o." Já se viam os cabelos de Elias no palmo de porta aberto. Vou lhe levar maçãs na cadeia", disse Mário, vendo o guarda-roupa centímetro a centímetro ser empurrado pela porta. "Matei os dois e matarei vocês também. Você vai passar o resto de seus dias atrás das grades, Elias. Ainda banca o valente, moleque." Roque fez um esforço máximo. Já quase dava para entrar no quarto. Nesse instante, os dois policiais, pela porta arrebentada da sala, entraram. Exaustos, suado, a roupa desfeita. Elias os encarou. Um deles segurava um revólver. "Disse que matou dois. Quem era?" perguntou o outro. "Ricardo Canaviera e Denis Durante", disse Mário de dentro do quarto, mas já passando para a sala. "E tentou me atropelar", acrescentou Nádia. Sob a mira do revólver, Elias nada dizia, apenas resfolegava. Tiraram-lhe o revólver e a lâmina. Ainda não se convencia do acontecido. Julgava-se capaz de iludir as pessoas permanentemente e devia orgulhar-se disso. "Tenham cuidado com ele, é uma fera", advertiu Mari. Apareceu à porta o casal de velhinhos. Nádia os abraçou.
O que chamou a atenção de vocês? O terrível cheiro de gás, informou o marido. Depois vimos o rebu na garagem. Telefonamos para a delegacia, que é logo ali. Elias, algemado, olhava para o chão, com vergonha de seu fracasso. Foi saindo acompanhado pelos policiais e por Mário e Nádia. Vinham descendo 2 farristas do terceiro andar com um cesto de garrafas vazias. Vocês não ouviram nossos gritos de socorro? Perguntou Mário. Socorro? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Nada, nada. Este homem está algemado? Apenas um adereço. Usa também brincos e colar. Legal. Em seguida chegavam à delegacia. Mário e Nádia relataram ao delegado tudo o que acontecera. Ele lembrava-se bem do caso Rico e do assassinato de Dedê, o músico muito conhecido no Guarujá. Elias ouviu tudo de cabeça caída. Nada negava, não se defendia. A delegacia central foi informada da prisão. Naquela mesma noite, no presídio, Miro, pelo rádio, ficou sabendo do desfecho do enigma. Chorou de emoção, claro. No dia seguinte, o caso estourou nos jornais e na televisão. Mário acordou com telefonemas alegres de Consuelo, Ramon e Lupe. Doutor Nestor também ligou para reconhecer seu erro. Talvez pretendesse incumbir-se do processo de indenização que, naturalmente, Teodomiro moveria contra o Estado pela sua injusta prisão. Tratou com frieza. Roque Elias, na realidade, Jamil Murad, começou por contar que na mocidade matara um rival no amor e sumira. Ligou-se a Lígia muitos anos depois. Não suportando o seu ciúme, ela fugiu com o alegre Ricardo Canaviera. Mais tarde, alugou um apartamento no mesmo edifício e andar onde moravam Miro e seu filho. Já usando o novo nome, devido ao fato de ter falido. Um dia viu o elegante rico entrando com Miro. Fez ligeira amizade com o vizinho para colher informações sobre o homem. O ato do crime teve sua parcela de casualidade. Conheceu num boteco um molambo chamado Denis, que perdera tudo devido a um empresário chamado Rico. Imaginou um aliado na vingança. O fracasso levara Denis a frequentar terreiros de macumba. Rico, com uma capa preta, também frequentava. Elias acompanhou Denis até que chegou a oportunidade. Depois do crime, surgiu um imprevisto, como surgissem algumas pessoas nas proximidades. Arremeteu o homem, talvez ainda vivo, no porta-malas de seu carro. Não viu mais Denis. Ocorreu-lhe depois que, como ex-marido ciumento de Lígia, não estava livre de suspeição, só não seria acusado se prendessem outro em seu lugar. Viu o carro de Miro estacionado ao lado do seu. Abriu a porta com um arame, destravou o porta-malas e fez a transferência. Na manhã seguinte, ligou para a polícia. Não sentiu remorsos do que aconteceu com seu amigo Miro? Perguntou o delegado que conduzia o processo. Não era meu amigo. Mesmo assim, nenhum remorso? O medo de que me descobrissem era maior. Bastaria Lígia saber que eu era vizinho de Miro para tirar
conclusões, maior risco correria no tribunal. Lígia não podia me ver por lá. Pretextei 1000 coisas para explicar minha ausência. Em seguida, Elias falou de Mário e de Nádia. Assustara-se ao saber que o rapaz namorava a filha de Lígia. Numa simples conversa, seu nome poderia surgir. A menor associação seria fatal. Deu de seguir o rapaz. Ele parecia esperto. E a tal Nádia muito viva. Tentou atropelá-la. Obra de algum doido. Há milhares na cidade. Usou um carro alugado. Fracasso. Depois se ofereceu para ser guarda-costas dos dois. Liguei ao sanatório ameaçando Denis de morte. Queria que ele fugisse para não falar com Nádia e Mário. Localizado no Clube 15, desta vez cheguei primeiro. Ao me ver, não esboçou a menor reação. Sei que você é alucinação, uma miragem, disse. Sou sim, disse eu. Não tenha medo. E o matei. Levei o saxofone. Acreditava que Mário e Nádia acabariam concluindo que o criminoso estava perto, bem perto. O encontro do saxofone no fundo do riacho comprovava isso. Alguém sabia dos passos deles. Se cismassem de investigar quem fora o segundo marido de Lígia, Consuelo ficou desconfiadíssimo na manhã que, mesmo estando em casa, Mário não lhe abriu a porta. Telefonou para a agência onde Nádia trabalhava e soube que Mário já ligara. Adivinhou que ele a procurara na praia. Viajou para o Guarujá, onde Nádia ocupava um apartamento sozinha. A ideia era matá-la e esperar por Mário, mas ele chegou logo em seguida, já certo de quem matara Rico e Denis. O resto, vocês sabem. Capítulo 37. O fim e novos começos. A burocracia irritante deste país deteve Miro ainda nos dias na cadeia. Sua libertação foi o despertar de um pesadelo, mas não houve fogos de artifício. Houve, sim, um jantar. Sabem onde? No Dinossauro Azul. Consuelo e Ramon sugeriram que fosse um dia em que a casa estivesse fechada, mas Miro e Nádia, em vez de uma reunião íntima, preferiram o sábado para que pudessem dançar até amanhecer. Mereciam. Lógico, foi uma festa inesquecível. Claro que gostaram de Lupe, linda demais naquela noite. Miro beijou-a e chamou-a de minha nora. A amiga de Nádia não quis aceitar R$1 pela destruição das portas e dos móveis do apartamento, mas Miro disse nada disso e pagou tudo, centavo por centavo. Mário começou a trabalhar no turismo e logo provou que levava jeito para a profissão. Miro foi para a publicidade com Nádia e ainda aquele ano se casaram. Mário e Lupe eram jovens demais para casar. Tendo ela passado a estudar em São Paulo, os dois sempre juntos, o namoro deles ficou uma delícia. Tudo está tão bom, disse ele, que se melhorar estraga. Lupe pensou um pouco e decidiu. Vou até rezar para que nada melhore. Deus, deixe as coisas como estão. Assim está ótimo. E rindo, concluiu. Duvido que alguém já tenha rezado para fazer um pedido assim. Fim do livro.
É isso aí, amigos! Este foi o fim de mais uma obra. Espero que tenham gostado, que tenham acompanhado aí todos os capítulos desta obra, ok? Deixem aí nos comentários o que acharam. E é isso aí, galerinha. Lembrando também que vocês podem sugerir aí algum livro que eu possa ler, beleza? Vocês podem sugerir algum livro aí para eu ler aqui para vocês. Beleza? Fiquem à vontade, galerinha. É isso aí. Um forte abraço e até a próxima!